Você é daquelas pessoas que gosta de ouvir a verdade na cara. Você prefere que falem com você de fato o que você está fazendo de ruim, de errado, de perigoso, suspeito. Ou é daquele tipo que prefere assim, não, deixa minha vida, pô, a vida é minha. Você não tem nada com isso. Eu, particularmente, gosto muito da conversa franca, da conversa clara, da notícia apontada direto naquilo que está acontecendo para poder ter chance de repensar alguma coisa. Mas nem todo mundo é assim, tá? Mas antes que a gente continue aqui falando sobre isso, eu quero dizer para você que é importante demais que você faça aí um movimento rapidinho, dê seu like, se inscreva se não for inscrito, ative o sininho para receber a notificação. Todo dia eu estou aqui com você para uma meditação bíblica e, se achar por bem, compartilha isso com mais pessoas. E vamos aqui, ouvir a verdade na cara, ouvir de fato aquilo que está acontecendo, né? Que você prefere viver enganado ou ouvir com muita dificuldade alguma coisa ruim que você esteja fazendo, ou perigosa, algo que pode estar colocando alguma parte da sua vida, ou talvez a sua vida inteira em risco. Hoje, o texto da Palavra de Deus que vamos ter como base para a nossa reflexão aqui, para a nossa meditação, nesse nosso tempo devocional, está em 2º livro de Samuel, capítulo 11 e capítulo 12. É um texto bem pesado. Vale a pena você pausar o vídeo e ler, ou ler depois que assistir essa mensagem aqui, essa reflexão. É um daqueles textos que a gente olha e fala assim, poxa vida, como que ele conseguiu fazer isso? Que bobeira que esse cara deu. É isso mesmo, né? Porque, olha, o que acontece aqui? Eu vou contar a história brevemente para você. Davi, rei de Israel, e ainda também o chefe da nação, além de ser chefe da nação, era aquele que dirigia também os exércitos, resolveu tirar uma folga. Foi para casa, o povo dele está lá guerreando lá no fronte, e ele foi para casa descansar. Todo mundo precisa disso. E não é porque o cara é líder que ele não vai fazer isso, ele precisa, mas olha aí onde começa o problema. Dorme, depois do almoço, acorda, meio assim despretensiosamente, parece que esqueceu que a sua nação estava em guerra, vai no pátio do palácio, vai ali na varandona e dá uma olhada na cidade. De repente ele bate o olho e vê uma mulher tomando banho. Ele olha para aquela mulher e ele se interessa por ela. Ele tem atração por ela, ele tem desejo por ela. Manda buscar aquela mulher e acaba tendo relações com ela. E para poder cobrir essa situação toda, ele vai se envolvendo cada vez mais em outros pecados para poder esconder o primeiro. Porque pecado, mentira, é sempre assim, você tem que sempre piorar um pouquinho para cobrir aquilo que você fez primeiro, aquilo que aconteceu antes. E é uma história daquelas de dar tristeza na gente, porque Davi, um homem segundo o coração de Deus, foi cair numa bobagem dessa. Mas como que isso aconteceu? Eu diria para você que é assim, olha, primeiro, a gente tem que ficar atento porque nós não podemos atender tudo aquilo que os nossos olhos pedem. De fato, é natural a gente ter vontades, apetites, desejos, olhar para as coisas, achá-las bonitas, mas não significa porque gostamos, porque queremos, que nós precisamos delas, que a gente tem que pegar e tem que consumar aquilo. Ter as coisas que nós queremos, todas as coisas que nós queremos, pode parecer no primeiro momento que vai nos trazer realização, mas na verdade vai trazer problema. É normal a gente ter vontade, mas é burrice, é muita burrice atender todos os desejos dos nossos olhos. Tudo aquilo que o nosso coração quer. É burrice. Olha só, o que a gente aprende? Você lendo aí 2º livro de Samuel, capítulo 11 e capítulo 12, você vai perceber também que não cai bem para o cristão, não cai bem para o filho de Deus pecar. O pecado na vida do crente é sempre uma desgraça, sempre um problema, é sempre um negócio ruim. Não ajuda, só atrapalha. O pecado não é uma boa opção para santos. Eu diria que o pecado não é uma coisa boa para a gente, porque você é mais do que aquilo que você acha que você tem. Você é crente, você é membro de alguma igreja, você assume publicamente a sua fé, e tem que ser assim mesmo, não dá para ser de outro jeito. Então lembre-se,
Você, cristão, você é muito mais do que aquilo que você tem, do que aquilo que você possui. Você tem Deus morando dentro da sua existência. O Espírito habita em você, então você não precisa de todas essas coisas terrenas. Mais ainda, o pecado é um problema, não é uma opção para santos. Não é de forma nenhuma. Porque você também não é só aquilo que você possui, mas você representa algo. Deus colocou uma marca em você. Você representa Ele. Você é uma figura que as pessoas olham e falam assim, aquele ali é um filho de Deus. Então você não pode estragar essa marca, você não pode poluir essa mensagem que Deus colocou em você, dele mesmo, para você divulgar. O pecado sempre vai atrapalhar essas coisas. E olhando para essa história aqui, a coisa vai ficando ainda complicada. Num terceiro momento eu quero chamar sua atenção para isso. Um problema parece que sempre chama um outro problema. Um abismo, diz a palavra, chama outro abismo. Olha o que acontece com Davi. Davi tira uma folga, daí a pouco levanta, vai dar um passeio na varanda, olha para a mulher, acha ela bonita, se interessa por ela, fica tarado nela, resolve chamá-la para poder ter relações com ela, e não é chamar assim, tentar conquistar. Mulher casada, hein? Mulher casada. Ele manda buscar essa mulher e usa do seu poder para isso. Ou seja, primeiro ele tem um desejo sexual e um apetite sexual. Depois do apetite sexual estar claro na sua mente, ele se propõe e vai ter consumado um adultério, porque uma coisa é ter um apetite sexual de adulterar, outra coisa é adulterar. Consequências diferentes. Pecado é o mesmo, mas são consequências diferentes. Em seguida, depois do adultério, depois que ele se deita com a mulher, ele começa a viver uma vida de dissimulação, ele começa a falar mentira e dizer que tentar arrumar um jeito da mulher, porque a mulher engravidou, né? Então agora ele tem que arrumar uma desculpa, e ele começa a falar, não, traz o marido dela lá da guerra, dá para ele uma folga também, para ele poder ficar em casa e ter relações com a esposa. Só que o cara é tão honesto e tão firme, tão dedicado e tão preocupado com a nação, que ele fala, eu não tenho cabeça para ir transar com a minha esposa, porque eu estou preocupado com os meus colegas que ficaram lá e estão correndo risco de vida. E ele se nega, e Davi vai só piorando a sua vida, porque o pecado é isso, sabe? Um abismo chama outro abismo. Ele vai só piorando a vida da gente. E ele tenta então dissimular, fala mentira e fala, não vai ter jeito. A coisa vai feder, então vou colocar esse cara para morrer. Aí ele coloca o marido da mulher numa posição lá mais perigosa possível, ou seja, ele intenta o próprio assassinato do seu soldado, daquele que servia a ele. Olha, meu irmão, é assim que acontece. Pecado chama um outro pecado, e os resultados são danosos demais. Veja, Davi, quando fez isso, ficou desmoralizado diante da nação, diante do povo. Davi, depois que fez esse balaio de gato, toda essa confusão toda, ficou desmoralizado também, sem moral diante da família. Ele ficou insensível, ele ficou assim, bruto, né? Moral e espiritualmente ele foi ficando assim, sem freios, sem parâmetros, porque o pecado faz isso com a gente. Ele acaba na história aqui condenando o próprio pecado, mas achando que era de outro, por causa do profeta Natan, seu amigo, que o vai lá confrontar. É assim, ele vai ficando enfraquecido, a sua autoridade como chefe da nação fica enfraquecida, fica corrompida, sem necessidade, porque ele quis e foi atender os desejos dos olhos. Olha que coisa terrível. E ele acaba, no final dessa história, tendo o próprio filho. Esse filho, fruto do adultério, morre. Ele sofre muito com isso. E olha aqui para mim, preste bem atenção, não deve ser fácil, de fato, ter que enterrar um filho. Deve ser um negócio muito doloroso. Talvez eu esteja falando com alguém que já passou por essa experiência. E você sabe o quanto que isso dói. Você sabe o quanto que isso machuca, o quanto que isso é difícil. Pois é, isso é o desenrolar da história. E essa história poderia ter ficado ainda pior. Ela poderia continuar acontecendo de forma a Davi nunca mais voltar para o trilho. Mas isso não aconteceu. Sabe por quê? Porque Davi tinha um amigo, um profeta, uma pessoa que falava na cara aquilo que ele precisava ouvir. É bom ter amigos?
não é bom ter amigos. É excelente ter amigos assim, amigos como Natan. Gente que está por perto da gente, nessas horas também. Que não está perto da gente só quando a gente está acertando, quando a gente está fazendo coisa bacana, quando a gente está fazendo coisa bonita, mas mesmo na hora que a gente faz uma coisa muito feia, muito horrível, ele se aproxima de nós. E ele não se aproxima para tirar vantagem, para esfolar a gente, para poder, de alguma maneira, ganhar com aquilo. Porque, apesar dele nos admirar, ele tem coragem de falar aquilo que precisa ser falado. Nós precisamos de pessoas assim. Gente que tem coragem de falar com a gente o que a gente precisa ouvir. Nós precisamos ser pessoas assim, que tem coragem, que ama tanto o amigo, que quando vê ele numa enrascada dessa, não fica de longe com o braço cruzado esperando para ver o que vai acontecer, não. Vai lá e mesmo correndo o risco de ser mal interpretado, fala com ele. Então é bom ter amigos. É excelente ter amigo. Amigo que fica perto, que chega perto, que não fica só de longe, que não é amigo só de rede social, só de coisa aí de celular, de computador. Não, amigo que chega e fala o que precisa ser falado. Que admira, mas também exorta, enxerga a situação, que fala a verdade, mesmo que a verdade seja dura e possa doer, e possa até, assim, ser algo que divida a amizade. Ele corre esse risco. E amigos, nós precisamos ser e ter amigos que nos falam as coisas que precisamos ouvir e que a gente escute eles, que a gente seja ouvido e que a vida tome um outro rumo. Porque o pecado não é um padrão para o cristão. O pecado é um erro, um acidente. E só vai fazer mal se você continuar servindo ele. Cuidado com seus olhos. Cuidado com seus olhos. Não fica querendo e desejando e buscando e lutando por tudo que seus olhos desejam, que seus olhos te pedem. Não. Mas, se caso você cair nessa enrascada, tenha amigos por perto. E eu quero terminar essa mensagem dizendo que é o seguinte, olha, amigo não brota assim do nada. Amigo é algo que a gente cultiva no decorrer da vida. Hoje, nesse momento, após acabar esse vídeo, mande esse vídeo para um amigo. Se não quiser mandar o vídeo, manda pelo menos uma mensagem para ele. Se você não puder chegar perto dele fisicamente, faça isso pelos outros meios, mas fale com um amigo, fale o tanto que ele é importante, que você o ama e que espera que Deus cuide dele, que você possa cuidar dele também, que seja um amigo que cuide um do outro e em momentos assim tensos, seja um bom amigo. Fale a verdade, ouça a verdade e seja transformado. Pai querido, muito obrigado por esta palavra e por aquilo que ela fala para mim e para os meus irmãos aqui. Eu te agradeço também pelos muitos amigos que eu tenho e peço ao Senhor que o Senhor me dê a honra de também ser bom amigo para várias pessoas. E que a verdade que for preciso ser ouvida ou falada aconteça nesses relacionamentos para que a nossa vida volte para o trilho certo, para andar na presença do Senhor, para agradar o Senhor. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você, até a nossa próxima reflexão e, como sempre, curte, compartilha, se inscreve e nos abençoe também fazendo esses movimentos.